Boa tarde a todos vocês. Bruno do Canal Solar aqui. De praxe, né? Já gostaria de agradecer a participação aí de todos, né? Nesse fim de tarde aí, que a gente vai estar abordando aí um assunto bem questionado, né? A gente tem acompanhado, vieram vários pedidos aí para a gente abordar essa questão, né? De dimensionamento de fusíveis, né? Tem algumas interpretações diferentes, né? Então a gente decidiu aqui fazer, ter como tema, né, desse webinar aí dessa terça-feira, né, dia 14 aqui do 7, para falar sobre isso, tá? Quem vai estar discursando sobre isso é o Matheus, né, Matheus Venturini, nosso instrutor aqui, engenheiro aqui do Canal Solar, responsável aqui pela nossa área de cursos, né, e é quem aí costuma discorrer sobre esse assunto aí nos cursos que a gente tem aqui no Canal Solar, tá? Então a ideia é passar, né, um assunto até de uma certa forma que tem bastante conceito aí envolvido, né? Então a gente vai iniciar aí com uma parte mais teórica, né, que o Matheus vai fazer, uma explanação, e vai focar depois aí em alguns mostrando aí dimensionamento, né, de como resolver essa questão aí da corrente reversa. A gente vai estar recebendo as perguntas através do chat, né, já foi dado aí inclusive um alô aí na área para vocês, né, colocarem suas perguntas aí. Então, a gente vai tocar aqui, né, com essa parte da explicação do Matheus, e aí nos últimos 20, 25 minutos, aí, quem sabe, a gente vai despender em responder essas perguntas. Matheus, acho que é isso, né? Tem casa cheia aqui já, né? Tá tudo pronto para a gente começar. Algumas pessoas inquietas aqui já mandando um alô aqui, dizendo que está ansioso para ver a tua apresentação, então vamos lá. Então vamos lá. Bom, o Bruno já me apresentou, né? A ideia do webinar de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre corrente de uma maneira em geral nos sistemas fotovoltaicos, né? Principalmente a corrente reversa. A gente vai entender por que quando a gente diz aí em proteção de sobrecorrente, né, uso de fusível e disjuntor, a gente está praticamente aí focado em falar em corrente reversa, né? E vai ser um webinar bem bacana, porque eu já vou começar até revisando alguns conceitos que eu sempre que dá para pôr no curso esse slide, eu ponho, né? São alguns conceitos que a gente esquece muitas vezes, né? Sobre como é a operação de um sistema fotovoltaico. Então, só para a gente relembrar um pouquinho a característica, né, do módulo, como que ele responde aí em momentos de geração, em relação à luz, em relação à temperatura, eu trouxe essas três figuras aqui, tá? Então, o que a gente sabe, né, é que o módulo fotovoltaico ele tem um comportamento de corrente de tensão bem definido e bem conhecido, né, que é a famosa curva IV, né, que é esse cara aqui, essa curva aqui em preto. Né. E ela diz para a gente, né, para cada tensão ali que o módulo tá posto, né, vamos dizer assim, está gerando, quanto de corrente eu consigo tirar e assim por diante. Né. Se eu tenho valor de tensão e de corrente, eventualmente eu também tenho de potência, e aqui eu consigo ver para cada comportamento do módulo qual é a sua potência. Tá? Antes só da gente relembrar, né, antes da gente começar, relembrar aqui mais uma coisa, né, uma analogia que a gente sempre faz, né, para entender bem como funciona a curva IV, que é o seguinte, né? Vamos supor que você pega seu módulo ali num dia de sol e liga ele numa resistência variável, né? Se você pega essa resistência, né, e leva ela ao máximo de valor possível, né, ou seja, como se fosse um circuito aberto, você vai medir aqui um certo tensão, VOC. Conforme você for caminhando essa resistência aqui até fechar em curto, você vai andando, né, com a tensão aqui, a corrente do módulo, pela curva IV justamente. Né? E quando você fecha o curto ali naquela resistência variável, você chega no ISC. Tá? É importante só a gente relembrar, né, que a gente consegue escolher o ponto de operação do módulo, né, a gente, eu digo inversor, né, variando aí, entre aspas, bem gigante, né, como se fosse uma impedância dentro do inversor. Na verdade, não é uma impedância, né, é diferente. Mas para efeitos da gente entender o funcionamento da curva. Tá? E é daí que já surge, né, aquela questão de corrente de operação, tensão de operação. Né?
A gente sabe que existe um ponto que ele é máximo, né, o VMP e o IMP, onde a curva de potência extraída é a maior possível. Tá? Então, só para a gente relembrar isso, porque vai ser importante quando a gente for falar de sobrecorrente. Tá? Outra coisa para a gente lembrar, né, que a corrente aqui do módulo ela é fortemente influenciada pela quantidade de luz aqui que ele enxerga, né, pela irradiação. Né? E a gente vê que ele sobe, né, quase que proporcional aqui o valor do ISC, né, a corrente de curto-circuito aqui, conforme a gente vai subindo aqui a quantidade de radiação. Né? Então, uma informação importante que a gente tira daqui é que a gente sabe que a corrente ISC ela é bem comportada. Né? Você nunca vai ter dois sóis. Né? Você pode ter um dia ali que é um pouco mais de 1000 watts por metro quadrado, em algum momento, mas você não vai ter um e meio sol, você não vai ter dois sols na Terra. Né? A gente já sabe também que ela é bem comportada. Okay? E esse aqui de temperatura, só para a gente relembrar também, não vai ser tão importante agora para o assunto que a gente vai falar sobre corrente reversa. Tá? Mas eu quis trazer, só relembrar esses dois conceitos aqui. Tá? Então vamos passar para o problema em si. Né? Por que eventualmente eu tenho que pôr um fusível ou um disjuntor num sistema fotovoltaico? Né? Não estou falando do efeito da corrente reversa. Né? Se eu sei que meu módulo ele tem uma curva bem comportada de corrente e de tensão e que eu nunca vou ter dois sóis, né, vamos dizer assim, eu sei que o máximo de corrente que eu posso ter ali, mesmo se eu fechar um curto-circuito, ele é conhecido. Se eu tenho um valor de corrente conhecido, bastaria eu dimensionar, por exemplo, o meu cabo para suportar essa corrente, eu nunca precisaria me preocupar com uma sobrecorrente, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, fazer uma outra analogia, né? Nossa casa, né? O que você põe de disjuntor na sua casa? Para você poder seccionar os circuitos e também, eventualmente, né? Você liga ali um equipamento que tem um curto-circuito interno ou algum equipamento que consome ali muito mais energia do que aquela tomada ali foi concebida, né? Você quer evitar esse problema. Mas se a corrente é conhecida e bem comportada, fica esquisito, né? Se ela é bem comportada, por que eu tenho que botar um fusível disjuntor nos sistemas fotovoltaicos? Né? A gente vê aí tanto string box e inversor sendo vendido aí com fusível ou disjuntor e assim por diante. Tá? Bom, vou direto ao problema então. Né? Explicar aí bem por que a gente tem isso aí. Tá? O motivo para a gente botar um fusível disjuntor, né? Não estou nem pensando na parte de seccionamento agora, pensando só em sobrecorrente. O motivo para a gente botar esse dispositivo é para a gente proteger contra um efeito, né, chamado de corrente reversa. Tá? Como que eu posso explicar a corrente reversa? Né? Já que eu estou fazendo bastante analogia, né, vamos pensar assim. Se você tem ali várias fontes de tensão em paralelo, né, várias baterias, por exemplo, em paralelo, né, todas têm a mesma tensão. Se você põe uma bateria ali mais descarregada, com menos tensão, eventualmente ela vai ser carregada pelas outras. Né? A gente leva esse conceito aí para os sistemas aqui fotovoltaicos, né? Se eu tenho, por exemplo, uma string com tensão maior do que a vizinha, né, vamos dizer assim, eu posso, em algumas condições, ter um fluxo de corrente passando por essa string. Então vamos imaginar um cenário aqui que nem está da figura, né? Por exemplo, eu tenho 3 strings em paralelo. Vamos dizer que por um descuido, né, alguma coisa, eu fecho um curto-circuito que arranca esse módulo aqui, ou na hora ali do projeto, eu pus strings de tamanhos diferentes paralelizados. Né? O que vai acontecer? Tá? O que acontece com o VOC delas? Né? Lembrando, o VOC é esse cara aqui, né? Essa tensão aqui no finalzinho. Né? O VOC, né, quando você põe ali seu módulo, né, o datasheet do módulo, você tem lá o VOC dos módulos. Né? Então você tem ali o VOC somando ali dos módulos, formando o VOC da string. Tá? Quando você tem VOCs diferentes, né, e você, por exemplo, desliga aqui a chave do inversor, né, vamos imaginar no primeiro momento essa chave aqui desligada. Né? O que acontece? Né, se eu tenho tensões diferentes aqui, a tendência é a corrente fluir aqui, né, desse ponto de maior tensão para um ponto de menor tensão. Tá? Efetivamente passando a corrente no sentido ao contrário do que é o normal de geração dos módulos. Tá? Esse efeito é o efeito de corrente reversa. Okay? Então o conceito é bem tranquilo. Né? Quando que ocorre então a corrente reversa? Né? A corrente reversa ela ocorre sempre que eu tiver 3 strings ou mais em paralelo e uma delas com um VOC
diferente das outras, tá? E como que eu protejo um arranjo contra a corrente reversa, né? Eu ponho um dispositivo, né, de sobrecorrente aqui, né, na ponta aqui das strings, né, por exemplo, um fusível ou disjuntor, de tal forma que eu limite esse valor aqui. Tá? Então vamos voltar ali àquela parte conceitual que eu comentei, né? Já até adiantando algumas perguntas. Né? Vamos supor, num primeiro momento, que eu estou com o meu sistema ali com uma string de um módulo a menos, né, ou curto-circuitado, por exemplo, né, e eu estou com o sistema ligado. Né? Se o meu inversor está ligado, o que ele vai fazer? Né? O que? Uma string aqui a menos. Todo mundo obrigatoriamente tem que estar na mesma tensão, né? Está todo mundo em paralelo. O inversor ele vai buscar ali um ponto de VMP, né? Um ponto de operação aqui de tensão de corrente, de tal forma que ele extrai sempre o máximo de potência possível. Né? E a gente consegue provar que isso ocorre, né, quando todo mundo estiver com a mesma tensão. Claro que esse cara aqui vai limitar um pouquinho os outros, né? Mas quando o inversor, numa situação dessa, né, ele escolhe o ponto aí de operação, né, e se esse ponto de operação estiver dentro aqui desse valor de VOC menor aqui desse cara, a tensão de todo mundo consegue ser igual e eu tenho extração de corrente. A partir do momento que eu abro essa chave, a corrente não tem outro caminho a passar, senão o sentido contrário aqui dos módulos, né, causando aí o problema da corrente reversa. Né. Quando a corrente ela passa ao contrário nos módulos, né, é como se a gente estivesse polarizando um diodo, né, com uma corrente muito acima do que ele consegue passar. Então ele vai esquentar, o módulo pode eventualmente entrar em combustão, alguma coisa assim. Tá? Uma outra alternativa, né, para eu evitar esse fluxo reverso, né, seria, por exemplo, botar um diodo de bloqueio, mas isso não é muito comum. Né? Até surgiu uma pergunta, né, sobre diodo, né? Ele não é muito comum porque ele vai sempre roubar aqui, né, 0,7 volts de quando ele estiver polarizado correto. Né? Então você está jogando energia fora, tá? Sendo que você poderia resolver o problema com fusível. Tá? Qual que vai ser a nossa missão aqui? Né? A gente sabe, né, pelo menos acredito que tenha aí ficado um pouco mais claro, né, que o principal, devido a esse bom comportamento, né, vamos dizer, da curva IV, de nunca ter dois sóis, né, a principal preocupação para a sobrecorrente é a corrente reversa. Tá? E a nossa missão agora vai ser entender, já mostrei um pouquinho do cenário que ocorre, né, mas entender o que a gente pode fazer para não ter isso e quais são as proteções que a gente pode ter. Tá? Então, a primeira maneira de não ocorrer corrente reversa é você, na hora do projeto, na hora da montagem, né, fazer todas as strings em paralelo, sempre com o mesmo tamanho de módulos, né, mesma quantidade de módulos. Claro, né, que eu estou falando módulos de mesma tecnologia, né, mesmo modelo, para você ter VOCs iguais entre eles. Tá? E a outra maneira, né, no caso, é a gente também botar uma proteção. Né, porque, por exemplo, numa usina, né, às vezes o sujeito ali montando 100 strings por dia, né, ele monta uma errada, ou eventualmente um curto-circuito interno dentro de um módulo tira ele ali da string, aí a gente tem que ter essa proteção do fusível disjuntor. Tá? Uma outra questão interessante aqui da corrente reversa, uma pergunta que a gente sempre recebe aí nos cursos, é se o sombreamento não pode causar corrente reversa. Né? Então, eu trouxe mais um slide aqui para a gente relembrar um pouquinho o que acontece, né, quando a gente tem ali um sombreamento. Tá? Então, aqui eu estou imaginando um sombreamento ali que ativa os diodos de bypass e assim por diante. Então, para sombras um pouco mais uniformes, né, conforme eu vou sombreando o módulo, eu vejo que minha corrente, né, vai caindo, tá? Meus pontos aqui de operação vão caindo também, mas meu VOC, que é o que a gente está preocupado ali na corrente reversa, está mais preocupado na corrente reversa, varia muito pouco. Né? A mesma coisa, né, imaginando algumas sujeiras típicas. Tá? Isso aqui a gente está fazendo para uma célula, né? Pegando aqui bem pouquinho corrente. A gente pode extrapolar isso aí para um sistema maior. O VOC varia muito pouco. Tá? Então, outra coisa importante para a gente lembrar, né? Que o efeito de sombreamento ele não é expressivo, né? A influência dele é minúscula, insignificante, vamos dizer assim, na questão de corrente reversa. Ela surge mesmo quando a gente tem essa grande diferença de VOC entre as strings. Okay? Aqui também eu trouxe alguns links, né? Eu posso passar para vocês depois ali no chat, sobre alguns artigos bem interessantes, né? Onde vocês podem ver
mais detalhes, né? Além desses, né, eu até botei aqui a figurinha, né, a gente tem um artigo só sobre corrente reversa lá no canal Solar também para vocês darem uma olhada, tá? onde eu trato esse assunto com um pouco mais de detalhe. Okay? Então, bom, só acho que mais importante também, uma pergunta que sempre vem, né? A corrente reversa, ela poderia ocorrer se eu tivesse, por exemplo, só duas strings em paralelo e uma fosse menor que a outra? Ocorre, né? Só que o que acontece? Se eu tenho, vamos imaginar que isso aqui não existe, tá? No primeiro momento aqui. Tá? Eu tenho essas duas strings aqui, uma menorzinha e uma maior. O máximo de corrente reversa que essa string aqui contribui é justamente o ISC dela, né? E este módulo, é claro que ele foi dimensionado, o cabo dele foi dimensionado, por exemplo, as trilhas dimensionadas, para conseguir passar pelo menos ISC, na direção normal, vamos dizer assim. Quando a gente tem duas ou mais strings, né? Por exemplo, vou imaginar ali que a gente tem a terceira string aqui de volta, né? A corrente reversa que pode chegar aqui nesse ponto é 2 vezes o ISC, né, de uma das strings. Então o efeito é muito maior. E isso, claro, se agrava com muitas strings em paralelo. Então se a gente tivesse, por exemplo, 10 strings em paralelo, né, ou melhor, 11 strings em paralelo, e uma delas tivesse ali com esse problema de um módulo dimensionado a menos, ou um curto-circuito interno do módulo, alguma coisa, a gente poderia ter 10 vezes a ISC passando no sentido reverso da string afetada. Tá? Até este ponto aqui, a norma fala, inclusive, né, a norma 16690, né, que rege os sistemas fotovoltaicos, ela diz, né, ainda mais principalmente pensando no nosso caso, né, painéis cristalinos, né, que quando você tem mais de duas strings paralelizadas, você obrigatoriamente tem que ter uma proteção de sobrecorrente, né, seja ela fusível ou disjuntor. E eu vou comentar ainda sobre esses equipamentos um pouco mais para frente. Ok? Antes da gente continuar, né, eu vou falar um pouquinho de nomenclatura dos sistemas, né? Vamos imaginar dois sistemas distintos aqui, né? Um sistema ali onde eu tenho várias strings conectadas numa string box, esse primeiro aqui, e elas ligadas no inversor. E um outro sistema onde eu tenho várias strings numa string box, várias strings em uma outra string box, e depois eu paralelizo elas aqui de novo. Tá? Cada um desses trechos tem uma nomenclatura específica. Então, quando eu estou falando, por exemplo, uma série fotovoltaica, eu estou falando dessa situação aqui. Né? Por exemplo, uma série ligada numa string box. Tá? Se eu tenho, mais uma vez, essa figura de paralelismo de arranjos, né, de subarranjos, né, eu crio aqui um subarranjo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um subarranjo. Aqui eu tenho uma série e o global aqui é um arranjo só. Tá? Por que eu faço essa distinção? Né? Cada um desses trechos vai ter uma especificação de fusível diferente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho N strings aqui, né, em paralelo, eu vou ter que pôr um fusível aqui. Tá? Como eu também tenho N strings em paralelo aqui entre as várias string boxes, eu também vou precisar pôr um fusível aqui. Então, cada um desses trechos vai ter uma especificidade diferente de fusível. Tá? Vou comentar aqui mais para frente. Tá? Como é que a gente dimensiona um fusível numa string para garantir que eu não vou ter a corrente reversa? Tá? Esses valores, essas fórmulas, estão todas descritas na NBR 16690. Tá? Para fazer a proteção da série, ou seja, né, em uma string, né, estão lá 3 ou mais em paralelo, né, eu quero botar um fusível ali. Como é que é o dimensionamento desse fusível? Né? Eu tenho que ter a corrente nominal desse fusível, ela é 1,5 vezes maior que a SC daquela string e até 2,4 vezes. Tá? Por que a gente tem essa folguinha? Né? Porque, embora os dias com mais de 1.000 watts por metro quadrado sejam poucos, você pode ter em alguns momentos, né, um sol mais forte, um efeito borda de nuvem, alguma coisa assim, que você consiga registrar aí até, vamos dizer, 1.200 watts por metro quadrado, né? O que multiplicaria o nosso ISC daquelas condições de teste STC em 1,2. Então, por isso que existe essa pequena folga. Tá? Vai ser importante mais para frente também. Okay? Quando eu vou fazer a proteção de subarranjos, ou seja, né, quando eu vou botar um fusível aqui, que é obrigatório também se eu tenho mais de duas séries paralelizadas aqui, mesmo que indiretamente nessa combiner box, eu também tenho que seguir aqui outra
a formulinha aqui, 1,25 vezes a corrente acumulada aqui nesse subarranjo até 2,4. Tá? E a proteção de arranjo seria o último fusível aqui, que é opcional, só é obrigatória quando você tem uma bateria conectada aqui ou um outro gerador conectado aqui na barra CC. Também leva aqui essa equação. Tá? Aqui tem um assunto interessante, né? Da onde que vieram esses números, né? Bom, os módulos eles são ensaiados, né, para resistir a uma corrente reversa de até 1,35 vezes por um período de 1 hora. Tá? Isso vai ser importante para a gente conseguir classificar o fusível. Tá? Vou comentar aqui mais para frente. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando eu vou especificar esse fusível, né, além da questão da corrente nominal, tá? Ele tem um tipo específico, né, que é o GPV. Tá? O que um fusível GPV tem diferente de um fusível comum? Tá? Então, primeira coisa, né, até 13% acima da corrente nominal, ele garantido não vai derreter, né, não vai abrir. Tá? Então, você tem uma folguinha aqui para eventualmente um momento de sobre-irradiância. Né? E para 1,35 vezes a corrente nominal dele, né, ele abre garantido até 1 hora, tá? Justamente para casar com aquela definição do módulo. Tá? O módulo também tem, no datasheet dele, um valor máximo que ele suporta, o valor que ele foi ensaiado em corrente reversa para suportar. Está lá no datasheet, deixa eu ver se está aqui. Aqui, perdão, eu tinha passado o slide e não tinha comentado aquela hora. Então, por exemplo, né, inclusive o valor mínimo, né, do fusível, né, desculpa, o valor mínimo do fusível que a gente encontra também está lá no datasheet do módulo. Né? Que ele suporta, desculpa, que é o valor máximo, que ele suporta até 15 amperes. Tá? Perdão aí que eu esqueci de mostrar aquela hora. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo numérico aqui. Vamos dizer que eu tenho um módulo com 9 amperes de SC. Né? E eu tenho ali 5 strings em paralelo. Né? Como é que eu determino esse meu fusível? Tá? Então, o fusível tem que estar entre 9 vezes 1.5, entre 13,5 e 2.4 vezes 9, entre 13,5 e 21. Né? Pela essa equação aqui. Tá? E ele também tem que ser menor ou igual à máxima corrente reversa suportada pelo módulo. Eu vou lá no meu módulo, vejo que o limite aqui é 15, então eu tenho que escolher um fusível, né, entre 13 e uns quebrados e 15. Né? Ou seja, o fusível de 15 amperes seria o escolhido. Tá? Bom, e falando em fusível, né, como voltando ali a falar de fusível, tá? Tem outros critérios interessantes. Né? Bom, devido a essa característica de tempo de não fusão e de tempo de fusão, e também de corrente máxima de interrupção no mínimo de 10 kA, no caso de um curto-circuito, não existem outros tipos de fusível, senão o GPV, que atendem a essas especificações. Tá? Então, fusível em fotovoltaico, né, na parte CC, sempre tem que ser GPV. Tá? O fusível ultra rápido, ele não está nessa especificação, fusível NN, NH e assim por diante, tá? Somente o GPV. E até confesso, né, que eu já visitei obras, enfim, que foi utilizado fusível errado. Né? O que vai acontecer, por exemplo, se você usar um fusível comum, vamos dizer assim, o fusível comum, para 1 hora, ele abre em 1,45 vezes ou até 1,5 vezes a corrente nominal dele. Então, se o módulo foi ensaiado para suportar 1,35 a corrente em 1 hora, e seu fusível só abre, né, ele tem essa folga de tempo aí para abrir em 1,5 vezes em 1 hora, seu módulo já pegou fogo antes do fusível ter agido. Tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Falando em localização da proteção, né, acaba até sendo um pouco intuitivo, né, onde que a gente vai botar a proteção, né? Já botar nas séries, né, onde a gente conecta para formar subarranjo, por exemplo, caixa de junção, para o subarranjo nos cabos que formam arranjo, no exemplo, outra caixa de junção, e no arranjo no cabo que se conecta inversor. Né? É basicamente dizendo para a gente conectar, fazer ou botar os fusíveis junto onde a gente faz o paralelismo ali nesse string box. Tá? Outro ponto interessante, né, que o uso de fusível, né, ele é obrigatório em somente um dos polos. Né? Então, vou voltar ali na figura. Se eu estou querendo proteger essa string aqui, basta botar um fusível.
tá? Não precisaria botar nos dois, tá? Isso aí também está definido em norma. Não tem problema botar em dois, tá? Pode ser benéfico, eventualmente fazer uma manutenção, você quer garantir que está tudo desconectado, que não tem nenhuma outra falha alimentando o seu sistema. Pode ser vantajoso de ter os dois fusíveis, né? Você desliga ali a chave geral e com o fusível desenergizado, né? Você puxa ele para fora e você realmente tem uma string totalmente desligada, tá? Não quer dizer que está errado usar dois fusíveis, né? Mas a obrigatoriedade é pelo menos um. Inclusive em usinas normalmente põe-se um fusível e usa-se uma chave de seccionadora próxima para desligar todo mundo, por exemplo. E aqui também comentar um pouquinho de disjuntor, que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Porque, embora você possa usar disjuntor no fotovoltaico, não é qualquer disjuntor. Tá? Então, o mais óbvio, né? Você tem que usar um disjuntor para corrente contínua. Né? Infelizmente, a gente vê algumas obras aí em que se usa um disjuntor ECA do lado CC. Né? Você pode até conseguir ligar, vamos dizer assim. Né? Assim, ele vai passar energia, vamos dizer assim, se você botar um disjuntor CA no CC. Só que ele não vai conseguir atuar nos momentos de falta, né? Ele não foi feito para ser sensibilizado por essa corrente CC para garantir a proteção. E também, quando ele for desligar, né, ele não tem uma câmera de distinção de arco boa o suficiente para garantir que você não vai formar um arco elétrico ali quando você for desconectar os contatos, que eventualmente vai causar um incêndio ali do dispositivo. Né? Então a gente já viu, né, fotos aí de situações em que foi-se usado um disjuntor CA numa obra CC, né, numa parte fotovoltaica, e que no momento de abertura do disjuntor ele pegou fogo. Né? Ele não está preparado para garantir isso aí. Tá? Um outro ponto importantíssimo, né, para os disjuntores do lado CC para fotovoltaico, devem ser insensíveis à polaridade. Né? Aqui, quando a gente está falando em CC, né, seu disjuntor ele tem que cortar tanto para quando você está, vamos dizer assim, injetando corrente no inversor, tanto quanto numa situação de falta, por exemplo, em que você tem a corrente fluindo para outro sentido. E não são todos os disjuntores CC que atendem isso. Tá? Então, toma muito cuidado. Se você pretende usar o disjuntor também como chave, né, vamos dizer assim, além de um dispositivo de proteção de sobrecorrente funcionar e para você conseguir seccionar o seu circuito, você só pode usar um disjuntor que seccione os dois polos ao mesmo tempo. Tá? Então também é outro cuidado. Né? Disjuntor monopolar em fotovoltaico não é uma boa ideia. Tá? Bom, além de, claro, né, se você for usar ele como dispositivo de seccionamento, você tem que garantir que ele possa seccionar uma corrente, né, em operação naquele momento. Tá? Outro ponto importante sobre seccionamento, né, onde muitas vezes até vem algumas perguntas, né, por exemplo, por que a maioria das string box vem com disjuntor e não com fusível mais chave, por exemplo? É o seguinte, né, o disjuntor, além de ser a proteção contra sobrecorrente, ele funciona como dispositivo de seccionamento sobre carga. Então você pode desligar um circuito enquanto está passando corrente nele. O fusível não. Né? O fusível você não pode sacar enquanto você estiver passando corrente. Se você saca um fusível fotovoltaico ali enquanto está passando corrente, vai formar um arco fotovoltaico, né? Vai causar um incêndio ali, você vai tomar um choque. Enfim, você não pode fazer isso. Tá? Então, às vezes, em string box pequenas, né, o custo de você ter uma chave mais fusíveis pode valer a pena você ter, por exemplo, um disjuntor. E quando a gente passa para string box maiores, né, e usinas principalmente, o jogo vira. Né? Fica mais em conta você ter fusíveis e portas fusíveis mais uma chave do que ter vários disjuntores. Né? Quando a gente fala em usina, em contexto de usina, eu particularmente só conheço usina com fusível. Né? Eu nunca vi usina com disjuntor. Porque o disjuntor ele é um tanto mais caro aí que usar um fusível, um porta-fusível. Outros detalhes aqui normativos, tá? Os disjuntores para fotovoltaico, eles devem seguir aqui essa norma de disjuntor, tá? Disjuntor não é tudo igual, existem várias normas, né? Então, por exemplo, até os disjuntores mais fáceis de encontrar no mercado, né, eles seguem somente esse trecho aqui da norma, a 60898, quando que os fotovoltaicos, além de seguir, enfim, alguns conceitos básicos que a gente comentou, também precisam seguir um trecho específico da norma 60989, tá? Ou seja, é diferente. Né? Enfim.
E além disso, né, até uma questão de curva, né, de disjuntor, que o disjuntor, no nosso caso, né, ele também tem que ir para 1,35 vezes a corrente nominal ser desligado em até 2 horas, tá? Que torna ele mais ou menos com um funcionamento parecido com o fusível. Bom, essa apresentação é um pouco mais curta mesmo, né? Mas é importante aí para a gente tomar cuidado nessa parte de dimensionamento de proteção, né? E também tirar alguns mitos, né? Por exemplo, a rigor, você não precisa ter um fusível disjuntor se eu tiver uma string sozinha ou duas em paralelo, né? Não tem problema, tá? E mesmo assim a gente vê as string box, também não tem problema ter, mas a rigor não. Eu ia falar mais alguma coisa. Sim, né? Até já adiantando uma pergunta, né? Essa análise que a gente faz, né, de quantas strings em paralela para saber se vai precisar fusível ou não, né? A gente tem que tomar um cuidado aí também quando a gente fala de conectar ali, por exemplo, direto no inversor, né? Você tem que entender o seguinte, né? A gente pode enxergar um MPPT como um ponto ali onde você paraleliza todas as entradas dele. Então, como assim? Se eu tenho um inversor com 2 MPPTs, e em cada um dos MPPTs eu tenho 3 conexões, né? No MPPT ali, eu vou ter 3 strings em paralelo, então eu preciso fazer essa proteção. Agora, uma outra situação, por exemplo, que eu tenha um inversor com 2 MPPTs e cada MPPT com 2 entradas, né? Os MPPTs, a gente pode, de certa forma, enxergar eles eletricamente desconectados para esse efeito, tá? Então, por exemplo, num sistema de 4 strings, então, né? 2 ligadas no MPPT e 2 no outro, eu também não preciso pôr fusível ou disjuntor em cada uma das séries, tá? Porque os MPPTs são distintos, né? Vamos dizer assim. Okay? E o cuidado que eu digo é só, por exemplo, se você está pegando um inversor com um MPPT só, mas tem 4, 5, 6 entradas, né? Você tem que ter fusível em um lugar, né? Alguns inversores têm fusível interno, você pode usar o fusível interno do inversor, né? Só garanta que ele está dimensionado correto, tá? Bom, que nem eu comentei, né? Essa apresentação é um pouco mais simples, também já deu uma meia horinha e a gente pode passar para as perguntas, né? Tem algumas perguntas aí. Tem sim, Matheus. Tem várias perguntas aqui. Primeiramente, aí, parabéns aí pela apresentação. Várias pessoas parabenizando, né? Sempre muito didático aí. E é um assunto bem interessante mesmo, né? Gera muita, como a gente falou aqui, muitas dúvidas, né? E até que um dado importante aqui, né? Que eu gostaria de trazer aqui, né? Os profissionais aí do setor têm tantas dúvidas e tantos interesses aí por esse assunto que a gente acabou extrapolando aqui pela primeira vez aqui o limite, né, de participantes aqui no webinar. É bastante gente aqui, eu estou tentando até achar qual que é o limite, mas é muita gente, né? Então, é muita coisa, muita gente procurando aí por essas informações, tá? O Matheus, como tem bastante pergunta aqui, já vamos para elas já, tá? Tem a questão aqui dos diodos versus fusíveis, né? Você comentou no início da tua apresentação, mas como algumas pessoas entraram aí após isso, né? Tem a pergunta do Gilberto Cop, né? Se a gente está falando que o fusível está lá só para proteger contra a corrente reversa, né? A dúvida dele é por que não colocar diodos, né? Se você puder explicar aí novamente aí sobre esse ponto. O problema com o diodo é que quando em operação normal, né, você vai estar sempre passando uma corrente por ele, e você sempre vai perder aqui 0,7 volts, né, da própria conexão dele. Então você vai estar sempre perdendo energia, né? 0,7 volts vezes a quantidade de corrente que está passando nele, né? Você vai ver que você vai gastar um pouquinho de energia aí. E também tem um certo custo, né? Você pôr o diodo. É muito mais barato você botar um fusível. Aí não tem esse problema de eventualmente uma conexão aqui a mais, ou enfim, perder um pouco de energia. Mas era comum, tá? Algumas obras mais antigas usavam o diodo mesmo. Mas a tendência, eu não conheço mais nenhuma obra. É só fusível mesmo. Caiu em desuso, né? Por esse ponto que o Matheus falou, né? Você perde energia.
E aqui vocês mais do que ninguém sabem, né, que um projeto, principalmente de médio, grande porte, aí você briga por um LCOI aí né, de ganhos aí, né, menores do que centavos, né, então acaba inviabilizando mesmo, né. Eu também não conheço nenhuma usina mais recente aí que aplique diodos, né, para fazer proteção de corrente reversa. Eu acho que até comercialmente falando, né, pelo fato de não ser interessante, né, você não consegue encontrar esses diodos de bloqueio, né, isso daí até o pessoal às vezes confunde bastante, né, com o diodo de bypass lá que está dentro do módulo, né, esse aqui é um São coisas diodo distintas, externo, exatamente. né, Diodo de exatamente, bloqueio, que a gente diodo está de falando, esse bloqueio, aqui tá aqui. Diodo de bypass, ele exato. não tem muito a ver com essa história, ele está dentro do módulo. Mas obrigado pela pergunta aí, viu, Gilberto? Abriu aí a oportunidade para a gente responder esse ponto que também gera bastante dúvidas aí, né, na cabeça aí dos projetistas, tá? Tem uma pergunta aqui da Karen Chaves, né? Ela pergunta aqui: quando eu tenho somente um string, então não é necessário fusível na saída da série? Não, você não vai estar protegendo. Sim, vamos lá. Pensando em proteção de sobrecorrente, não, você não vai ter nenhum momento de gerar mais, assim, de uma maneira desconhecida, vamos dizer assim. Então, a princípio, se você determinou o seu cabo certo e você tem uma série só, não precisa, né? Não precisa. O que pode ser é que, mas aí você pode ter um disjuntor para você usar ele como chave, sabe? Agora, ter só um fusível, eu acho esquisito, porque o fusível ele não é para ser usado como seccionamento sob carga, né? Então, não tem porquê, não tem porquê. Não quis dizer, é importante esse ponto que o Matheus falou, né? Ali os portas fusíveis, né, para energia solar, eles são você arma e desarma ali, né? Eles são elementos de seccionamento, né, mas não interruptores de corrente, né? Então, eles não são feitos para operar sob carga, né? A ponto de se você tentar fazer uma manobra com corrente ali, né, com certeza vai abrir ali um arco, né, elétrico ali expondo, né, a pessoa que faça isso, né. Então, de fato, o fusível não deve ser utilizado para tal, né. Tem que ter uma Até na nomenclatura, eu sempre de trazer também, né? O que é um dispositivo interruptor, um seccionador e um interruptor seccionador. Interruptor é aquele que para a corrente, né? Ele cessa ali a passagem de corrente do circuito. Um seccionador é um cara que abre, né? Que deixa aqui parado também. Mas não necessariamente ele consegue parar essa corrente, né? Enfim, vai ter um arco, alguma coisa. Um dispositivo interruptor seccionador é aquele que você consegue abrir e parar a corrente e seccionar o circuito sem ter nenhum problema, né? Então, por exemplo, o fusível é um dispositivo seccionador não, sem interromper, né? Ele não consegue interromper a corrente na hora que ele é seccionado, né? E você não pode seccionar ele sob carga. Uma chave, por exemplo, uma chave própria para isso é um dispositivo seccionador interruptor. Interruptor seccionador, né? Um disjuntor também. Uma pergunta aqui, obrigado pela pergunta, viu, cara? Muito, muito boa aqui. Também trouxe uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Se você tem uma string só, né? Como a gente está querendo proteger aqui contra a corrente reversa, né? Então não tem sentido você colocar o fusível, né? Até quando você tem duas strings, né? Como a corrente reversa que pode ser ocasionada em uma string vai ter a magnitude máxima aí de 1 ISC, vamos colocar assim, né? Também não há necessidade de você trabalhar com fusíveis, tá? Tem uma outra pergunta legal aqui também, Matheus, que é do Reinaldo Ribeiro, tá? Ele fala aqui das proteções, né, as proteções fusíveis, DPS e disjuntores, elas estão nos string box DC, né? Existem alguns inversores, né, principalmente os mais atuais, que são, né, providos dessas proteções internamente, né? É necessário, nesse caso, ter uma string box, uma string box do lado DC ainda? É uma questão que traz bastante discussão, né? Porque a norma ela permite que você tenha
a proteção de sobrecorrente incorporada no seu inversor, tá? Mas tem um tópico, né, a parte de seccionamento da 16690, ele lista alguns critérios que você tem que ter para você ter o seccionamento seguro do seu inversor, vamos dizer assim. Né? Então você até pode usar a chave seccionadora integrada do seu inversor, desde que ele siga uma série de recomendações, né? Por exemplo, você não pode ter nenhuma parte viva acessível com a chave na posição fechada, só pode conseguir tirar ele na posição fechada, assim por diante, e que muitas vezes essas exigências barram alguns inversores de não possuírem string box, vamos dizer assim. Mas a string box, ela não essa discussão, né, de não ter string box é interessante, tá? Porque, assim, embora seja um custo, vamos dizer assim, ser string box, você tem algumas vantagens também, né? Questão de operação, às vezes faz sentido você ter ali uma chave fora para você seccionar um dispositivo, alguma coisa assim, tá? E também entra um pouco na questão de operação do sistema, né? Quando começa a comentar um pouco sobre NR10, sobre os circuitos poderem ser seccionados, então existe muita discussão, tá? Eu sei que tem engenheiros que interpretam que você sempre deveria ter um string box, tá? Mesmo que você siga as outras recomendações, pensando nessa parte de NR10, tem gente que interpreta que não. Então, é complicado, né? Mas dá uma olhada na 16690, na parte de seccionamento, que ele lista ali quais dispositivos podem ser incorporados ali como seccionamento no inversor. O que mais barra você ter ou não esse string box é a questão do seccionamento. Tá? Porque o DPS pode ser interno e os dispositivos podem ser internos. Tá, é mais uma questão da chave seccionadora de poder seccionar o circuito. Principalmente na questão da manutenção, né? Imagina que ocorre um problema no inversor, né? Você precisa isolar o inversor, né? Lembrando que os módulos estão lá em cima do telhado, né? O sol, a gente não tem como desligar, então dependendo aí da manutenção que você tem que fazer, é interessante você desenergizar ou garantir o desenergizamento aí do inversor, né? E aí isso que o Matheus falou, né? Uma chave ali vai te ajudar muito, né? Você poderia sim, né, seccionar a chave do inversor, subir lá no telhado, depois fazer a abertura dos conectores, né? Mas é uma operação aí, né, trabalhosa, né? E dependendo da situação, né, se é uma situação de segurança, obviamente você não tem tempo, não tem essa possibilidade de fazer essa manobra toda. Tem uma outra pergunta aqui, Matheus, também legal aqui do Luiz Grossi, tá? Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, né? Mas aí é para você comentar também, né? Os fabricantes dos módulos não fazem mais a especificação da corrente inversa suportável. No entanto, deixam especificadas algumas informações sobre a condição máxima de corrente para o fusível da série da string, né? É só uma questão de nomenclatura. Quando ele fala de fusível no datasheet lá, ele está falando ele fala o quê? É máximo fusível série, né? Ou diretamente falando de limite de corrente inversa. É a mesma coisa, tá? Porque realmente é o máximo valor de fusível, né? Acima disso, você pode ter dano no módulo antes que sua proteção atue. Né? Mas é só uma questão de nomenclatura, tá? Mas normalmente quando está falando ali de fusível em série, alguma coisa, é porque a gente está pensando em corrente reversa mesmo. Normalmente não, eu diria sempre, né? Está falando de corrente reversa mesmo, tá? Então, é só uma questão de nome mesmo. Tem uma pergunta aqui também do Gilberto Coppi, né? Que ele está falando sobre para você citar qual que é a norma aí, né? O número da norma aí que falam aí sobre as correntes reversas, né? É 16690. Na verdade, ela rege toda a implementação do sistema fotovoltaico. Vai falar como dimensiona cabo, quais que você tem que ter no seu sistema, quais são as classificações do sistema, componentes que você pode e não pode usar. É a Bíblia, assim. Né? Tem que ler. Se você quer trabalhar com fotovoltaica, é leitura obrigatória. Não, eu acabei até mandando aí para todos aí, né, na área do chat aí, né, qual que é o número da norma aí, tá? Caso vocês queiram referenciar depois, né, até como o Matheus falou, é a norma aí de instalações fotovoltaicas, né, então é importante aí que vocês
tenham essa norma, né? Não é uma norma muito cara, né? Uma norma aí que é acessível, vale muito a pena tê-la, né? Você comprar ela, tá? Tem uma outra coisa aqui, deixa eu só pegar aqui essas perguntas aqui também. Tem aqui o pessoal está perguntando sobre o arquivo, né? Se o arquivo depois do PDF a gente vai enviar, sim, a gente vai depois mandar um e-mail aí para todas as pessoas que participaram, né? Se inscreveram aí no webinar também, tá? A gente vai mandar. Está no YouTube também, então dá para você assistir. Exato. Até aqui, como a gente teve aí a capacidade máxima aí da plataforma sendo atingida e várias pessoas aí acabaram não conseguindo assistir o webinar, né? A gente deve estar disponibilizando aí bem rápido aí para que o pessoal tenha acesso a esse conteúdo, tá? Tem uma questão aqui também, Matheus, do Anderson Martim, tá? Para o exemplo da página 4, quando são duas strings em paralelo, sendo uma delas com tensão menor, devido a um curto, por exemplo, em um dos módulos, a corrente que circularia de forma reversa é uma vez ou duas vezes a corrente de curto? Se eu tenho duas em paralelo, o máximo que contribui é uma vez. Se eu tivesse essas três aqui juntas e essa aqui afetada, eu teria mais um SC aqui, né? Dois. Ótimo. Então, né, o teu dimensionamento tem que ser para essa corrente máxima que poderia circular, né, que é uma só. No caso, são duas correntes, né, então, aquela string ali com falta, né, ela não contribuiria, né, para a condução ali de corrente, somente a outra string que injetaria. Cadê aqui? Tem uma pergunta sobre DPS, tá? É que a gente está falando aqui de questões aqui de corrente reversa. Deixa eu ver se eu localizo aqui, a gente pode até responder, mas esse daí é um ponto até importante, né, para vocês observarem, né? O pessoal às vezes costuma a confundir, né? O DPS, ele está lá, ele também é um elemento de proteção, assim como os fusíveis o são, né? Mas o DPS ele é um dispositivo de proteção contra surtos de tensão, né? Tensão atmosférica, né? Surtos atmosféricos. A corrente, o fusível, ele é um elemento de proteção também, mas para uma outra falta, né? Essa falta aqui de corrente reversa. Deixa eu ver aqui, depois eu acho essa pergunta sobre DPS, tá? Mas aqui tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, do Eduardo Góes, tá? Já viu um distribuidor fornecer um kit com 4 strings em um MPPT, onde ao invés de se ter uma string box com 4 entradas confusíveis e uma saída, tinha 2 strings box com 2 entradas sem fusíveis e uma saída, e ambos os string box se conectavam ao MPPT único, portanto não tem fusível em nenhum local da instalação. Né? É até bem confuso aqui, né? Mas aí para ele concluir, né? Isso está correto, né? Tá, eu entendi. Tem um MPPT aqui, aí deram para ele dois aqui, né? Uma série aqui, uma série aqui, uma série aqui, uma série aqui. E ele liga aqui. No mesmo MPPT. Não pode. Tá? Porque no mesmo MPPT, paralelizar também. Tá? Ele pode botar um aqui, não precisa ser a mesma caixa. Né? Você pode paralelizar depois aqui, mas tem que ter fusível. Né? Tem que ter. Ou ser uma caixa só, ou caixa separada, ou os fusíveis aqui dentro. Não sei se é o caso desse inversor, mas assim, se as strings estiverem dimensionadas corretas, do mesmo tamanho, você vai estar exposto à corrente reversa escorrendo em algum modo. Mas não está certo. Legal, tem aqui
uma pergunta sobre, aqui teve um comentário, o pessoal falando que a norma custa 200 e poucos reais aqui, né? Entra pela Target lá, tem uns planos bem bacanas, às vezes você consegue pagar um pouquinho mais Assinatura, barato, né? tá? Legal. Assinatura, né? Legal. Aqui a pergunta aqui do Leandro, né? Leandro da Solen. Qual é mais correto usar, seccionadora ou disjuntor DC? Depende do que você quer fazer. Pode usar. Pensando em seccionar assim o circuito, pensando só como seccionador, né? Pode usar qualquer um dos dois, não tem problema. Se você vai por um disjuntor, né? Claro, um disjuntor próprio, assim por diante, você pode economizar em fusível. Só tem que ter uma chave que também é própria para o uso, né? Própria para as PCI, própria para as tensões, mas eu não vejo diferença assim, significativa. É importante esse ponto que o Matheus levantou e da função que você quer dar, né? Se você quer usar como elemento de seccionamento somente, né? Garanta ali que os limites, né, do componente não está sendo excedido, né? Corrente, tensão, e pode utilizar. Agora, se você vai utilizar como um elemento de proteção de corrente, como a gente falou aqui, essa norma citada aí pelo Matheus, a 16690, ela fala, né, que o elemento de proteção contra a corrente reversa tem que ter uma curva do tipo GPV, né? Então, se você está utilizando não só para fazer o seccionamento aí, você tem que observar se tem essa curva. Se tem uma curva, pode usar para essa proteção de corrente, né, contra a corrente reversa, senão não pode. Aqui uma outra pergunta, deixa eu ver, aqui. O Anderson Martin, né? Eu acho que ele fez alguma pergunta lá, ele dá até um exemplo aqui mais prático, né? Então, para duas strings da pergunta, deve ser anterior, o módulo poderia suportar 1.5 ISC, considerando ISC em torno de 9 amperes, e então poderia dispensar a obrigatoriedade do fusível? Assim, se você No só caso de tem duas luz, strings, né? Bruno, acho que seu microfone está dando eco. A minha conexão está muito ruim, viu? Desculpa aí, viu, pessoal? Não tem o Não, que acho que fazer eu estou aqui. falando, seu microfone está me pegando. Ah, tá bom. Aí, acho que agora melhorou. Liguei. Tá, não tem esse cara, né? O máximo de corrente reversa que eu vou ter aqui é uma vez esse ISC, né? Só que o módulo, a gente falou, ele é ensaiado, né, para durar 1,35 vezes ISC durante 1 hora, né? Então, nunca, assim, ocorre corrente reversa? Ocorre. Ela é danosa? Não, né? Ela é danosa se você ultrapassa isso aqui, ó, né? Quando você tem dois só, não tem como chegar, né, acima disso aqui, né? Se você tem 3 ou mais, aí sim, né? Aí você consegue ultrapassar esse 1,35, que é inclusive, né, o limite do fusível, né? É bem próximo ali do determinado do fusível. Ok? Tá, ok. Aqui a pergunta, eu acho, tem uma pergunta aqui do Roberto, né? Ele pergunta sobre projeto de usina substituem o SPA, deve ser o SPDA, né, por DPS, indiferente onde coloca os fusíveis. Roberto, aqui a gente não pode, de novo, né, só o comentário que eu fiz, né, a gente não pode confundir, né, aqui, o fusível, ele está aqui para proteger contra a corrente reversa, né, ele não tem a ver com o DPS, né, o DPS está lá para proteger contra surtos atmosféricos, né, então, colocando DPS, não tem nada a ver com a aplicação dos fusíveis, tá? Eu Mas a acho que a gente não pode pergunta, confundir. por exemplo, no caso do DPS descarregar uma corrente impulsiva, né? Se vai fazer diferença, porque a gente pode ter, pensando no CA, né, a gente pode ter um disjuntor de retaguarda, um fusível de retaguarda. Mas aqui pensando do nosso lado, né, se você tem um DPS que descarrega uma corrente impulsiva aqui, né, e vai passar para o fusível, né, essa corrente impulsiva é tão rápida que ele não sensibiliza a proteção, vamos dizer assim. Tá? E no final da vida útil, esse DPS aqui também no final da vida útil dele,
se ele é um DPS próprio para sistema fotovoltaico, o que ele deve ser, ele também vai ter um dispositivo de falha segura, em que assim que ele chegar na vida útil dele, ele vai falhar em curto-circuito, e ele tem ali um fusível ali dentro dele, né, com um outro dispositivo também, que vai desconectar ele. Não sei se era essa a pergunta. Tá? Não sei, como misturou um pouquinho. Não sei se era isso mesmo. Ô, Roberto, até aqui, né, dando um recado, né, nós temos aí essa questão aí de proteção contra surto atmosférico, né, SPDA, DPS. É um assunto que a gente trata aí em muito detalhe, né, no nosso curso de projeto de usinas de mini geração de até 5 mega, né, e inclusive quem é o professor dessa parte aí é o doutor aí Paulo Edmundo, né, que é o relator da norma aí para plantas, né, de geração fotovoltaica, né, aterramento para plantas, né, aterramento e SPDA, né, proteção contra surtos atmosféricos para plantas de grande porte fotovoltaicas, né. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, como uma planta fotovoltaica, né, ela tem uma área muito grande, né, de módulos fotovoltaicos instalados no solo. Alguns dos conceitos que a gente está acostumado a aplicar em projetos aí de SPDA e aterramento de edificações, né, acabam não sendo aplicáveis, né, para uma planta de energia solar fotovoltaica, tá? Aproveitando aí também, a gente tem esse curso mensalmente aí oferecido aí a vocês, né? E agora no final do mês, daqui a pouco eu passo alguns slides aqui mostrando essas datas, tá? Mas de novo, é muito importante não confundir proteção de corrente reversa com proteção contra surtos atmosféricos, tá? Aqui uma pergunta do Valdomiro sobre a utilização dos diodos na string se compensa, né? O Matheus comentou lá no início, né, que os diodos eles fariam essa função, né? Mas quando você polariza eles diretamente, você acaba consumindo energia ali também, né? Rouba energia do teu sistema, né? Você gera energia nos módulos que são desperdiçados ali, queimados ali no diodo, por isso que caiu em desuso, né? Acaba não compensando mais, viu, Valdomiro? Eu até comentei aqui quando o Matheus falou sobre isso, né, que é até difícil você encontrar esses diodos de bloqueio aí próprios para aplicação em projetos solares devido a essa não viabilidade aí, né? Queima muita energia ali. A outra pergunta aqui do Leandro, se colocar duas séries de módulos de mesma potência, quantidade e demais características construtivas iguais em paralelo, porém com fabricantes diferentes, né? Quais observações deve se atentar? Responde aí, Matheus, depois eu vou dar a gente não vou dar meu ponto de recomenda, vista né? também. Não se recomenda, né? Ainda mais se você consegue pôr tudo igual, só que do outro fabricante, né? Já compra do fabricante logo primeiro. Mas vamos pensar eletricamente, né? Você pode ter, por exemplo, né, entre eles, coeficiente de temperatura diferente, por exemplo. Né? Então você pode ter um mismatch elétrico. Né? Do ponto de vista de corrente reversa, ainda mais se está com duas séries só, eu não vejo problema. Mas não é boa prática, tá? Porque disso aí para misturar 360 com 365, ou misturas de, por exemplo, um policristalino mais antigo com um monopeg que tem, às vezes, os coeficientes de temperatura muito diferentes, né? Acho que não é uma boa prática, tá? Não sei se é essa a pergunta. Mas pode complementar aí, Bruno. Eu acho que é essa mesmo, né? E essa pergunta ela até é um pouco recorrente, o pessoal sempre faz, né? O pessoal quer saber o preço aí, né, que você paga, né, no projeto se você misturar, né? Mas é uma coisa que você tem que evitar, né? Isso aí é bom conceitualmente a gente entender, né? Se são módulos exatamente iguais, né, como você falou, com a mesma VOC, com as mesmas características elétricas, né? Não é para ter nenhum tipo de problema, né? Mas imagina do ponto de vista prático, né? Você fazer um projeto como esse, né? Não faz muito sentido, né? Você provavelmente vai pagar mais caro para ter esses componentes diversos. Podem acontecer problemas, né? Depois aí com a operação dos módulos, isso torna uma operação complexa, né?
é uma coisa que deve se evitar, né? Não vejo uma razão para se fazer isso, tá? Então, apesar de, né, ser permitido desde que as características elétricas sejam as mesmas, né? Imagina, por exemplo, né, você tem lá dois módulos, né, de dois fabricantes diferentes, com modelos diferentes, mas um fabricante faz OIM para o outro, né? O que é o OIM? Né? Eu produzo o módulo e te mando aí para você colocar a tua etiqueta e comercializar como sendo seu, né? São dois módulos idênticos, né? Com etiquetas diferentes, né? Mas pode te gerar problemas operacionais depois para acionar a garantia de fabricantes, enfim, né? É uma de boa prática aí evitar essas coisas, tá? Mas acho que dá para a gente responder mais algumas perguntas aqui. Tem uma outra pergunta do Luiz aqui. No caso de utilizar uma chave seccionadora, tem um ponto importante que deve ser observado, que é a especificação com base na condição térmica do componente, né? Ele coloca aqui ITH, né? LTH, desculpa. Ou seja, conforme a categoria de aplicação, carga DC PV2, DC PV1, né? Mais um comentário aqui, achei que era uma pergunta. Tá, eu acho que são essas as perguntas aí, né? Não tem mais pergunta nova aqui. De novo, vários pontos aqui comentando sobre o envio, né, da apresentação. A gente vai enviar, sim, para todas aquelas pessoas que se inscreveram, né? De novo, aqui a gente teve aqui um grande número de participantes, né? Então, muitas pessoas que se inscreveram acabaram não conseguindo participar, assistir o webinar, mas a gente vai disponibilizar também o webinar lá no canal nosso no YouTube, tá? Algum recado final aí, Matheus? Bom, todas as terças e quintas temos webinars, né? Todos gravados, disponíveis no nosso YouTube, além do nosso site, né? E convidar aí, para quem não conhece ainda, para ali no nosso site, para ler aí artigos sobre esse assunto e outros aí que tratam do solar. Ótimo. Legal. E gostaria, de novo, né, a gente está com os cursos aí do mês de julho abertos, né? A gente vai ter um curso aí de projetos de usinas de mini geração, né, de até 5 mega, tá? Um curso bem completo aí que a gente oferece a vocês, né? A gente traz aí professores com grande renome aí no mercado, né? Professores que atuam na parte prática, né? Participam dos projetos. O Matheus é um desses professores, eu sou outro. A gente tem a participação aí do Paulo Freire também, que eu comentei aqui, que é os grandes especialistas aí no mundo sobre aterramento e SPDA, né, e também aí aplicado a projetos aí de geração solar. Temos aí o professor Dirceu Ferreira também, com ampla experiência, em mais de 33 anos aí de experiência em projetos, né, foi engenheiro de proteção aí de redes de distribuição na CPFL, até antes aí da aposentadoria dele, ele era a pessoa aí que fazia a verificação, né, dos projetos que vocês submetiam aqui para a CPFL. Temos a participação do professor Ricardo Alonso, que fala sobre a parte de inversores, Felipe Santos, né, Kleber Alota, Bernardo Marangon, né, Vitor, da Politec, né, falando sobre trackers. É um curso bem interessante, a gente fala sobre todos os componentes, né, do ponto de vista da aplicação em usinas solares, né, então a gente passa aí um overview, né, de todos esses componentes, em todas as características que são importantes de serem observadas na hora de se fazer o projeto para uma usina de grande porte. Passamos também pela parte aí de projeto, né, toda a parte de projeto de média e de baixa tensão, dimensionamento de cabos, observância de quais são as proteções que os relés de proteção aí de média tensão devem ter, parte de aterramento SPDA, como eu falei, trackers, né, quais são os ganhos que os trackers proporcionam, como é que eu calculo se ele é viável ou não é, né, gerenciamento de projeto, né, como é que eu monto o meu cronograma, como é que eu monto a minha documentação aí de abertura do projeto. Então, são assuntos relevantes aí para projetos de usinas de médio porte, né, de médio e grande porte, né, usinas de mini geração, e, na verdade, até os conceitos que a gente acaba passando lá e a própria vivência dos professores que participam, né, tem muita vivência em projetos de geração centralizada, né, os conceitos são utilizados aí também para plantas de maior porte, né, maiores até do que 5 mega, tá?
Então, convido vocês aí a participarem, vai ser no final do mês. Você tem as datas aí certinho, Matheus? Eu não lembro de cabeça. Acho que é 30, 31 e 1º, né? Quem tiver interesse em participar, né, para fazer esse curso, manda um alô aí no chat aí também, né? Manda aí eu quero participar, quero mais informações sobre o curso, que alguns dos nossos consultores aí entrem em contato com vocês para passar, né, aí as condições, aí as datas certinho, como vocês podem fazer as suas matrículas, tá? Deem uma olhada aí, porque a gente já está com bastante matrícula feita também, tem algumas poucas vagas ainda, restam algumas poucas vagas, é um curso bem interessante aí para vocês participarem, ok? Então, acho que é isso, né? Mais uma vez, agradeço aí a participação de todos vocês, né? A gente força aqui o compromisso do Canal Solar com vocês, de sempre trazer bastante informação para que vocês apliquem nos projetos de vocês, né? Baseado nas normas, baseados nas boas práticas de engenharia, baseado nas nossas experiências, né? Então, eu queria deixar aqui também o canal aberto para que vocês entrem no Canal Solar, né, se cadastrem para receber nosso boletim semanal, né? Semanalmente a gente manda aí um resumo de todas as notícias e os artigos que foram publicados durante a semana. Também a gente está aberto aqui a receber sugestões de tema, né? Esse tema, por exemplo, que vocês assistiram hoje, né, foi um tema aí sugerido, pedido aí por vários de vocês, né? Todos eles, na verdade, né? A gente sempre procura trazer um assunto, né, que vai ser útil, que vai ajudar vocês no dia a dia, né, de projetistas, no dia a dia de execuções aí que vocês fazem, tá? Então, não deixem aí de acessar o Canal Solar e mandar essas sugestões, tá? Sugestões de artigo também, né? A gente quer sempre estar passando aqui conhecimento para vocês. Uma boa noite para todos vocês, né? Na quinta-feira a gente vai ter um webinário também, a gente vai ter um assunto bem interessante, né? Um assunto que o pessoal tem pedido bastante também para nós, relacionado aí a armazenamento de energia, né? Baterias, tá? Então a gente vai estar recebendo aqui o pessoal da Tesvolt, né? Que é um fabricante aí de baterias alemã, né? Bastante presente aí no mercado europeu, que agora está chegando aqui no Brasil também, para falar sobre C-rate, né? Um termo aí, é uma característica, né? Uma característica importante que a gente tem que observar na hora de se fazer o projeto, né, de um sistema com baterias, né, com armazenamento, e a gente vai ter aqui o pessoal da Tesvolt, né, falando sobre o que é essa característica, né, e como utilizá-la aí na hora de se fazer os projetos, ok? Mais uma vez, aí, uma boa noite e um agradecimento especial para todos vocês, né, uma grande semana aí que a gente tem pela frente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.